E aí todo mundo, aí é boa noite, né? Boa noite, aqui ainda, olha o solzão como tá ali, ó. Agora são 5h28 da tarde. E eu tô fazendo mais cedo, porque eu tô ficando velho e eu tenho que controlar meu sono. Como eu falei ontem, hoje nós vamos falar sobre família. Então deixa eu voltar aqui nas anotações. Então nós vamos falar de Colossenses 3, do 17 ao 21. Eu vou ler o texto para vocês. E hoje a gente vai dar aquela mesma passeada na Bíblia. Aí é bom que a gente faça isso, para que a gente tenha referências não humanas, mas da própria palavra de Deus. Gente, esse estudo de Colossenses me despertou um bom costume, que é o de escrever o texto bíblico. Eu tenho muita coisa, eu estava vendo aqui, tem muitas referências na minha cabeça, mas muitas das vezes eu lembro do texto e não lembro do lugar de onde está, né? Da referência completa. Eu sei que o texto está lá, e sei o livro e tudo mais, mas não sei da referência inteira do texto. Então, isso tem sido de grande aprendizagem para mim. Eu acho que se você estuda a palavra de Deus, seria excelente. Eu não sei qual era o povo, mas tinha um povo que eles decoravam a Bíblia. Eu sei, depois eu vou procurar essa referência para vocês, amanhã eu dou para vocês. Eles decoravam a Bíblia porque eles não podiam ter a Bíblia. E o escrever desperta muita coisa. Então vamos lá, Colossenses 3, 17 a 21. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então vamos comentar. Eu puxei um pouquinho assim para o 17, para a gente comentar. Primeiro, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E esse fazer em nome de Jesus não é fazer qualquer coisa em nome de Jesus, não, certo? É fazer o que ele ordenou, né? Viver conforme o que ele ordenou. Você tem uma procuração para agir em nome dele, mas para fazer o que ele ordenou, né? Para fazer o que ele ordenou. Então, tudo isso deve ser feito com inteiro compromisso. Então, quando você faz as coisas em nome de Jesus, é como se você estivesse fazendo por ele. Você está entendendo? É como se você estivesse fazendo por ele. Quando você faz um mandado para alguém, você faz aquilo que a pessoa pediu que você fizesse. Então não é qualquer coisa não. Como o nosso foco aqui tem sido as redes sociais, nós podemos ver que tem muita gente aí extorquindo em nome de Jesus, né? Tem extorquindo em nome de Jesus, matando em nome de Jesus, fazendo o que é errado em nome de Jesus, né? Levando outros a pecar em nome de Jesus. Então, não é esse o sentido, né? Fazer tudo em nome de Jesus, não, né? Nós fazemos isso com inteiro compromisso, no nome do Senhor, com o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, fazendo dessa forma, nós demonstramos nossa gratidão ao Deus Pai. Agindo segundo ele, damos graças a Deus Pai, né, por agindo conforme aquilo que Cristo nos ensinou e deixou para que nós fizéssemos. E nós acabamos assim, desse modo, dando graças a Deus Pai. E isso é parte deste efeito causado em nós
por nós nos despirmos do homem adâmico, né? do velho homem, e nos revestirmos de Cristo. E Paulo aqui ele vai individualizar, né? do 18 em diante ele vai individualizar, né? As pessoas, mas você vai ver que o procedimento de cada um é o que faz unir e tornar família, né? Você vai ver que o proceder correto de cada um é o que faz uma família sadia, uma família saudável, uma família temente ao Senhor, certo? Então nós vamos começar: esposa, marido e filhos, ok? Então vamos para a esposa. Aí no versículo 18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, sede submissas é sede submissas mesmo, mas não é ser submissas a qualquer homem, é sede submissas ao próprio marido, certo? Para que aí depois não se entenda, porque a mulher tem que ser submissa a todo homem, e aí surge, né, machismo, feminismo, essa guerra constante, né? Não, é ao próprio marido, né? É ao próprio marido. Isso é uma ordenança do Senhor desde a criação, e nós vamos passar um pouco sobre isso. E ele diz assim: como convém no Senhor. Então também não é qualquer ordem, não é. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Deve ser como convém no Senhor. Essa submissão não é, por exemplo, se o marido quiser levar a mulher a pecar, né? Isso aí já você está liberada para obedecer ao Senhor Jesus, mais do que a seu marido, se o seu marido quer lhe levar por caminhos que não convém. Que não convém a quem? Que não convém ao Senhor, certo? Mas agindo corretamente, o homem sendo temente ao Senhor, é por isso que, né, a gente fala de julgos desiguais sempre, né? Os julgos desiguais, exatamente por isso, porque é muito difícil um marido não cristão levar uma mulher na sua esposa, para todos os caminhos que convém ao Senhor. É muito complicado. Isso vale para tudo, né? Vale para tudo. Até mesmo hoje eu estava assistindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes que falava exatamente sobre submissão ao governo. Bom, se o governo, né, atentar contra a minha fé, né, se o governo atentar contra aquilo que eu creio sobre as ordenanças do Senhor, mais vale obedecer ao Senhor que a homens. Entende? Mais vale obedecer ao Senhor que a homens. Aí, para completar, eu vou para um texto lá para nós vermos como um casal desregrado pode levar toda a família à catástrofe. Maridos, amai vossas esposas e não trateis com amargura. Agora nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 3. Mas antes, amai. Mas amai como? Como eu falei ontem. Amar de qualquer jeito? Não. Amar no padrão de Jesus. Andará dois no caminho se não concordam. não tem como. Não há como, não. É bem difícil. É um desafio. É um desafio, principalmente para quem se converte depois. Né? E oração, leitura da palavra para que Deus dê entendimento e sabedoria de como agir, né? Gênesis 3 diz assim: Deus perguntando depois que o homem e a mulher haviam comido do fruto. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Isso era Deus perguntando a quem? Ao homem. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então você vê aqui o homem primeiro, né?
Deus perguntando, mas eu dei a ordenança a você, e você comeu, aí ele disse, a mulher, ele não se arrependeu, o problema é a falta do temor a Deus, dos dois, de ambos, a falta de temor a Deus, né? A falta de temor à ordenança do Senhor. Então aqui não houve arrependimento, aqui houve sabe, vou jogar a culpa em fulano, e se, eu tenho para mim que se Adão e Eva tivessem filho naquela época, eles tinham colocado a culpa nos meninos, certamente, viu? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. Aí você vê a amargura, né? Aí quando nasceu a amargura no coração do homem, olha, sabe aquela mulher que você me deu? Foi ela. Então Adão primeiro culpa a Deus por ter dado a mulher a ele, né? E depois joga toda a amargura, né? Todo o ressentimento, que é o que Paulo está combatendo, né? Amai e não tratais com amargura. É isso, é exatamente isso. Quando tem o temor do Senhor, certamente não vai haver esse tipo de amargura, não. Não vai haver. Né? Porque quando você tem o temor do Senhor, você também tem o amor do Senhor. Né? Você também recebe o amor do Senhor. Então, você vê a amargura do homem jogando. E aí a escusa da mulher, né, jogando também para a serpente, né? Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, você vê a falta aqui do temor e o arrependimento. E eu não vou trazer aqui como cada um procede dentro de casa, porque você sabe que de família para família são problemas diferentes, né? Mas que sempre há um desentendimento, sempre há aquela hora, né, que o velho homem fala mais alto do que o temor ao Senhor, mas o Senhor Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, sabe, de voltar-se para Ele. Então há jeito, há como consertar, né? Há como consertar. E você vê famílias despedaçadas na Bíblia que o Senhor, né, a partir do momento que as pessoas se arrependeram. Jacó e Esaú é um caso bem comum para nós, né? Assim, porque nós vimos, né, dois irmãos brigando, né? E você vê que o Senhor, né, a partir do arrependimento, a partir da hora que o Senhor Deus marcou um encontro com Jacó no Vale de Jaboque, e aí, né, o Senhor trata com ele do jeito que tinha que tratar. E aí aquele Deus que era apenas dos pais dele, né, passa a ser o Deus de Jacó, né? Então aí o Senhor muda o nome dele e muda também a história, né, de enganador, né, que o nome Jacó significava suplantador, enganador, né? Deus coloca o nome de Israel. E é isso, é por esse nome também que o povo de Deus é conhecido hoje. Então Deus muda a sorte quando nós nos voltamos com temor a Ele. E aí eu trago o Salmo 128, que é bem específico para os cabras, viu? Para os homens. Presta atenção no que eu vou dizer. Agora, os cabras aí, principalmente meus amigos aí que estão casando, casaram agora também, né? Presta atenção. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, essa é a promessa para o homem temente a Deus. Então, só um grifo aqui no versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, para você ver, né, o que faltou aqui. E aí o que Paulo está dizendo aqui,
que faltou em Adão e Eva, né? E o que Paulo está dizendo aqui: esposa, sede submisso ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a tratais com amargura. Agora vem, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É essa mesma gratidão. Vamos voltar de novo aqui para o 17, que diz assim: dando por ele graças a Deus. Então, mesma coisa aqui. E aí eu vou lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu me lembro, tanto tia Josa como tia Dacira, ela falava, né? O primeiro mandamento com promessa, prestem atenção, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Então, essa é a promessa do Senhor, honrar. Aí você está vendo aqui, cada indivíduo separadamente. Né? Agora vai falar dos pais, quanto dos pais aos filhos. Aí eu faço um apanhado geral, tá bom? Diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ok. Esses pais aqui são os homens mesmo. São os homens que, você lembra que Paulo estava enviando a uma igreja, tanto a igreja judaica, né, quanto a igreja de origem grega. Elas tinham esse sistema patríades, né, que eram os pais que educavam os filhos. E aí onde está a palavra de Deus mostra aqui que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Sempre foi, desde a época de Moisés, quando o Senhor deu os mandamentos, e também antes disso. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais, tá certo? E aí, quando é que o pai irrita o filho? Quando ele, por exemplo, dá uma ordem injusta, né? Quando quando ele não explica a ordenança, né? E ele quer somente a cabeça do... Nós homens é assim. Por que vai fazer? Porque eu estou mandando. Não é desse jeito que se faz, né? Porque se você tem a obrigação de educar, de ensinar o seu filho como pai, então você tem que explicar a sua ordem e dar ordens justas, não ordens injustas, né? Porque isso acaba irritando. E não só irritando os filhos, mas desanimando-os principalmente a obedecer. Por isso que muitos filhos se revoltam, né, pelas ordens injustas, pelo comportamento errado. Mas aí você vê que uma coisa cola com outra, né? Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tá? Mas pais, os filhos têm que obedecer, mas pais, ordens justas. Ensina a criança o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensine. Porque esse é o papel dos pais, ensinar. E os filhos necessitam obedecer, entendendo que Deus constituiu sobre ele a autoridade, pai e mãe, né? Então, tem que obedecer exatamente porque o Senhor constituiu a autoridade sobre eles, sobre nós, quem? Os pais, certo? E agora a gente vê o conjunto todo, que todo esse conjunto depende de uma peça fundamental para que ele seja harmônico. Essa frase é bem corriqueira. É muito fácil ser cristão na igreja. Você já ouviu isso, né? É muito fácil ser cristão na igreja, quer ver dentro de casa. Pois então, aí a única possibilidade desse conjunto de pessoas se tornar harmônico em uma família que agrade ao Senhor no seu proceder é dessa forma. E tudo que fizerdes,
seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E então, se você quer ter sua família, né, estruturada, alicerçada, com um alicerce de verdade, você tem que alicerçá-la na rocha que é Jesus Cristo. Né? E fazendo tudo, então é Ele. Então tudo que nós fazemos, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando há isso, então há também, né, harmonia dentro do lar. E não vou dizer que não vai haver também, mesmo assim, momentos de tensão, pontos de tensão. O sol está indo embora aqui limpo. Momentos de tensão, né? Mas quando você está baseado na rocha, né, você faz. E além de você fazer e manter essa união, essa comunhão, né, que é preciso não só dentro da igreja, mas principalmente dentro do lar, para que todo o seu proceder fora de casa e na igreja seja aceito, recebido como ações de graça, né, pelo Senhor. Você tem que fazer dessa forma, né? Você tem que fazer de acordo com de acordo com essa nova vida no Senhor Jesus. E a partir daí, o Senhor recebe, Deus Pai recebe isso como ações de graça. Então, cuidado com suas ações de graça somente na igreja ou somente com as pessoas de fora. O Senhor não vai receber se em casa está tudo bagunçado, né? Não vai receber, né? Inclusive o Senhor disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a sua oferta lá no altar e depois você vai, faz as partes do seu irmão e depois você volta. Imagina dentro de casa. É complicado, mas não é impossível. Não é impossível. Que o Senhor Deus aplique primeiro em meu coração essa palavra e no seu também. E amanhã continuamos o restinho de Colossenses 3. E aí nós vamos para Colossenses 4. Gente, faltou um vídeo aí de 1 minuto aí no meio dos stories, mas eu acho que tá carregando. Talvez deve carregar. Tá todo desordenado por causa desse apagão que eu fui. Mas eu queria contar uma história bem engraçada que aconteceu com meus pais. Meu pai era diácono quando a gente morou em Araçagi, lá para aquelas bandas. Em Araçagi, Guarabira, para aqueles lados lá. Aí, meu pai e minha mãe, nós éramos todos de uma igreja bem rígida, né? Bem rígida mesmo. Aí minha mãe falou com meu pai e foi visitar uma outra igreja. Foi só visitar, né? Essas visitas que os crentes de vez em quando fazem, um na igreja dos outros. Né? Mas o pastor não gostou da ideia. Aí o pastor no culto, no culto de noite disse, tô sabendo que a esposa de um dos diáconos daqui anda indo na igreja dos outros sem autorização do pastor. E o diácono era meu pai, né? E minha mãe que tinha ido visitar outra igreja. Aí meu pai pegou o microfone e disse, a mulher é a minha, a esposa é a minha, e eu que autorizei ela a ir. E ela é minha mulher, ela não precisa de autorização de ninguém, não. Ela vai onde ela quiser. Mas minha mãe contando essa história é bem engraçada. Mas é isso mesmo, você vê quando submissão e o amor e o zelo um pelo outro, né? Você vê como é que funcionam as coisas, né? O vínculo do amor do Senhor.